Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Miss Sayushi, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Não esqueçam de deixar o seu joinha, tá bom? No Histórias Reais de hoje, Samuel Klein. Samuel nasceu em 15 de novembro de 1923. Ele era o terceiro filho dos 9 filhos de Sucker e Sveza. Eles moravam em uma cidade, da Salcafor. Nessa cidade, que era mais para uma aldeia, havia mais ou menos 3.000 habitantes, onde apenas uma pequena minoria eram judeus e tinham como idioma o Yiddish. O continente ainda estava sob tensão e ameaças nazistas e sofria sequelas da Primeira Guerra Mundial. No ano de 1939, quando ele tinha 16 anos, os nazistas invadiram a Polônia e ele foi levado para Majdanek com o seu pai. Majdanek era o terceiro maior campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial e lá ambos foram obrigados a trabalhos forçados durante a sua permanência. Sua mãe e 5 irmãos mais novos foram levados para o campo de extermínio de Treblinka. Samuel foi levado junto com outros prisioneiros para Auschwitz em 1944. Então ele ficou separado do seu pai. Ele conseguiu fugir em 22 de julho. Ele passou a noite em uma plantação e, ao acordar, ele encontrou com polacos cristãos que também haviam fugido desse campo de concentração. Esses polacos e ele então se ajudaram e conseguiram fugir. Samuel chegou a voltar para sua antiga casa, que havia sido totalmente destruída. Lá ele trabalhou numa pequena fazenda, em troca de comida e moradia. Com o fim da Segunda Guerra, ele reencontrou sua irmã Cesia e o seu irmão Salomão. Os irmãos Klein foram para a Alemanha. Conseguiram reencontrar lá também o seu pai. Eles viveram em Munique, em 1946 até 1951, tendo o início da sua carreira como comerciante, vendendo vodka e cigarro a soldados americanos. Em 5 anos, ele conseguiu juntar dinheiro e se casou com uma jovem alemã de nome Anna, e ali tiveram seu primeiro filho. Logo, eles sentiram que era hora de deixar a Europa e reconstruir a vida em um outro lugar. Samuel queria imigrar para os Estados Unidos, mas ele não conseguiu. Então ele decidiu ir para a América do Sul, onde tinha alguns amigos. Ele conseguiu visto para a Bolívia e foi para lá com sua esposa e seu filho. Em 1952, a Bolívia vivia uma situação social muito complicada. Samuel então lembrou que tinha uma tia que vivia no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Por causa disso, então, ele quis se mudar para o Brasil e conseguiu um visto. E junto com sua mulher e seu filho, que tinha 1 ano, ele embarcou no primeiro avião de La Paz para a então capital brasileira. Da capital brasileira, então, ele viajou, ele se estabeleceu em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Ele começou a vender roupa de cama, mesa e banho de porta em porta, com uma charrete que adquiriu de um conhecido. Em 1957, o governo de Juscelino Kubitschek autorizou as automobilísticas multinacionais a instalarem em São Paulo suas montadoras. Só que para isso precisaria de mão de obra. Então, várias pessoas do norte e nordeste do país migraram para São Paulo, para tentar uma vida melhor e ter condições melhores de salários. Havia muita dificuldade para essas pessoas que viviam em uma terra quente, agora para viver na terra da garoa com baixas temperaturas. Foi aí que Samuel enxergou um grande negócio: vender cobertores a essa população de baixa renda. Em 5 anos, ele conseguiu capital para comprar uma loja e a batizou de Casas Bahia. Era sua homenagem aos seus clientes, em sua maioria retirantes do Nordeste, vindo tentar a sorte na região Sudeste. A pequena loja de Samuel transformou-se em um gigante varejista, estando na década de 2000 com 560 lojas e sendo o maior depósito de distribuição da América Latina. Décadas depois, Samuel passou a gestão da companhia para os seus 2 filhos, Michael e Saul Klein. Samuel Klein morreu em 20 de novembro de 2014, vítima de insuficiência respiratória no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Até aqui, essa história seria de luta e vitória. Uma pessoa que sobreviveu ao Holocausto e imigrou, vencendo na vida, não é? E agora, eu vou contar para vocês os bastidores dessa história. E vocês, assim como eu, vão ficar enojados e revoltados com a história dele. O Brasil abriu as portas para ele, e ele colocou para fora o demônio que ele era. Por anos e anos e anos, ele tinha várias mulheres que eram suas agenciadoras.
Essas agenciadoras trabalhavam para ele, buscando crianças. Exatamente isso, crianças. O trabalho delas era levar para ele crianças de 8, 9, 10, 11, 12 anos, para serem abusadas dentro e fora de suas lojas e de muitas propriedades que ele tinha. Entre 1989 e 2010, ele é acusado de sustentar uma rotina de abuso envolvendo essas crianças. As crianças eram levadas porque eles eram prometidos sapatos, celulares, roupas e dinheiro também. Após algum tempo, essas crianças sustentavam suas famílias, que eram tão pobres e tão necessitadas que agradeciam por aquele dinheiro que um senhor tão bondoso lhe dava, por ter suas filhas como companhia. Mal sabia as famílias que ali não era só a companhia das crianças que ele queria. Em alguns casos, o próprio empresário procurava as crianças, distribuindo dinheiro em bairros populares, com o intuito de aliciar essas menores de idade. Muitas dessas crianças ficavam sabendo que o Samuel dava presentes através do boca a boca mesmo e passavam a procurar o Samuel, só que elas não sabiam o que tinha ali por trás. Essas crianças recebiam dinheiro e produtos das Casas Bahia e voltavam por anos e anos. Em muitos casos, as crianças iam até as lojas das Casas Bahia com bilhetes assinados pelo próprio Samuel Klein, causando assim situações vexatórias aos funcionários. Funcionários que falavam algo eram demitidos, o que causou um grande processo trabalhista contra as Casas Bahia. Nos relatórios, Samuel Klein abafou os crimes financiando acordos judiciários, hoje arquivados sob sigilo, com os denunciantes que buscaram indenizações depois de adultas, ou seja, depois que essas meninas que eram abusadas cresciam, elas processavam o Samuel e eles a calavam dando dinheiro. O fundador da Casas Bahia ainda teria se beneficiado da morosidade de ao menos 3 inquéritos criminais abertos para apurar crimes dessa natureza. Apenas um caso judicial segue em tramitação, esperando julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. É testemunhado que Samuel teria organizado um esquema, recrutamento e transporte das meninas, com o uso de seus helicópteros particulares, até mesmo com a participação de funcionárias na organização de festas e orgias, pagas com dinheiros e produto das lojas das Casas Bahia. A partir de novas denúncias, o filho de Samuel Klein, o empresário Saul Klein, investigado pelo Ministério Público de São Paulo por aliciamento e violência de dezenas de crianças. Sim, é isso mesmo que vocês estão entendendo. Aqui o crime horrendo passou de pai para filho, pois o filho também continuou o legado horrendo do pai dele, abusando das crianças. Samuel morreu e seu filho continuou o seu legado de abuso e monstruosidade. Existem muitas e muitas histórias semelhantes. As crianças são escolhidas em bairros pobres e elas são levadas até Saul. Lá, elas são vestidas por essas mulheres que agem como cafetinas. São maquiadas e levadas até ele, que as violenta, e depois lhe dá um pagamento em dinheiro ou em produto. As crianças que não têm maturidade ainda, nem discernimento para entender o que acabou de acontecer ali, escuta dessas mulheres agenciadoras que Saul gostou delas e que é para elas voltarem mais vezes. A criança então pega o dinheiro ou o produto e leva também machucados no seu corpo devido à tamanha violência que é exposta. Elas voltam por anos até ficarem mais velhas e ele perder o interesse. O Klein foi denunciado por violência e aliciamento de pelo menos 37 jovens, sendo que existem muitas e muitas outras. Elas apontam que Saul pagava entre R$3.500 e R$5.000 por pessoa para participar dessas festas, que eram organizadas por agentes. Na casa do Saul, onde acontecem essas festas, existe uma equipe médica composta por ginecologista, massagista, dentista e até cirurgião plástico, que atendem essas meninas depois das festas dadas por Saul. Normalmente elas saem muito machucadas, e como Saul não usa preservativo, isso causa doenças e gravidez, e essas meninas são tratadas por esses médicos, que retiram os fetos e tratam das doenças que as meninas contraem. Durante o julgamento, Saul disse, em sua defesa,
que nunca abusou de ninguém, e sim que eram um sugar daddy. São homens que têm o prazer de sustentar financeiramente e se relacionar com mulheres mais jovens que eles. Contudo, isso é um absurdo. Não existe sugar daddy de uma criança de 9, 10, 11 anos. Sugar daddy é para mulheres acima de 18 anos que sabem o que estão fazendo. O termo mesmo a ser usado aqui é pedó, se é que vocês me entendem. Ainda não foi julgado, mas em um país em que o dinheiro fala mais alto do que o respeito, a moralidade, nós até já podemos ver o resultado dessa história absurda e nojenta, protagonizada por pai e filho e ajudada por várias pessoas que só buscam o dinheiro em troca de vidas, em troca de crianças. Se o homem não for julgado e condenado, será o mais novo caso vexatório e vergonhoso do nosso país. Vamos passar esse vídeo aqui para frente e deixar claro que essas pessoas precisam pagar pelo que fizeram com essas crianças. Para mim, essa história foi a mais difícil de fazer até agora. Eu não consegui conter a minha revolta durante o vídeo, minha indignação. Desde que eu fiquei sabendo dessa história, eu quis trazer para vocês. E eu praticamente não consegui mais dormir depois que eu fiquei sabendo. Eu vi alguns comentários nas reportagens e as pessoas comentavam: mas por que as meninas voltavam? Se elas voltavam, é porque queriam. Cadê os pais dessas crianças? Denunciaram depois que ficaram adultas? Elas querem é dinheiro. Eu quero deixar bem claro aqui, uma criança não tem o discernimento de entender o que estava acontecendo ali. Os únicos culpados aqui eram os adultos que deveriam proteger essas crianças. Elas voltavam porque eram incentivadas e, novamente, eram crianças. Elas pedem um ressarcimento depois de adulto porque é somente depois de adulto que nós temos a noção do certo e do errado. E que entendemos que algumas coisas que acontecem conosco quando crianças não era certo. A culpa nunca é das crianças, e sim dos adultos que usaram, negligenciaram, abusaram e intimidaram elas. Esse foi o vídeo de hoje. Vamos passar ele para frente para que a justiça seja feita e essas pessoas sejam condenadas por terem feito isso com tantas e tantas crianças. A gente conversa então aí nos comentários. Eu vejo vocês na próxima história. Beijão, até lá!